Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa discussão bem curiosa que vimos no Reddit. Opa, vamos lá. A questão é, por que para alguns jogadores, sabe, o Conan Exiles parece ter mais a ver com o Mestre das Feras do que com o próprio filme do Conan, o Bárbaro? É uma ótima pergunta, né? Porque os dois filmes são do mesmo ano, 1982. Exato. Então a nossa ideia aqui é explorar essa comparação. Vamos usar discussões de fãs, análise de cinema, essas coisas. Isso, para tentar entender de onde vem essa percepção, sabe? Desvendar essas conexões e contrastes entre o jogo e esses dois filmes clássicos ou quase clássicos. Bom, tudo começou lá no Reddit com o usuário, o Rocklaw. Ele comentou que, revendo o Mestre das Feras, sentiu que, a ambientação, o visual do Conan Exiles lembravam mais esse filme do que o do Schwarzenegger. É uma afirmação, que chama a atenção. Com certeza. Mas olha, na mesma discussão, um outro usuário, Mike Burley Worley 1, deu uma resposta que já ilumina bastante, eu acho. E qual foi? Ele lembrou que o Conan Exiles, na verdade, ele não foca tanto nos filmes. A ideia do jogo é ser bem fiel às histórias originais do Robert E. Howard lá dos anos 30. Ah, então a fonte é outra. E essas histórias originais, pelo que sei, são bem diferentes do filme de 82, né? Tem uma pegada mais selvagem. Exato. Muito mais ampla, mais crua, às vezes até meio bizarra. Tem sobrevivência brutal, criaturas estranhas. Até ficção científica, né? Lembro daquela história A Torre do Elefante, que tem uns lances meio alienígenas. Isso mesmo. A lore do Howard é gigantesca, sabe? E bem selvagem. O jogo Conan Exiles mergulha fundo nisso. A natureza implacável, os bichos, o sobrenatural sempre ali. Entendi. E talvez seja aí, nessa ênfase na vida selvagem, nas feras, que surja essa conexão percebida com o Mestre das Feras. Pode ser. Porque o Mestre das Feras, o conceito central é justamente o herói que se comunica com animais, né? Faz todo sentido. Mas antes de amarrar tudo, vamos dar uma passada rápida nesses filmes de 82. Primeiro, Conan o Bárbaro. O clássico. Direção do John Milius, roteiro com Oliver Stone, Arnold Schwarzenegger virando o ícone. E James Earl Jones como Thulsa Doom. Inesquecível. A trama é aquela jornada de vingança bem direta. E foi um filme importante pra época. Custou uns 20 milhões, faturou quase 70. Na época, as críticas foram meio divididas. Pegaram no pé do Arnold, né, e da violência. Sim, tinha bastante sangue, nudez, coisas que hoje talvez fossem mais comuns, mas o tempo passou e virou cult. Tinha aquela escala épica, uma seriedade. E a Sandahl Bergman ganhou um Globo de Ouro pela Valéria, não podemos esquecer. Bem lembrado. Aí, no mesmo ano, veio o Mestre das Feras, Mark Singer como Dar, o herói dos bichos, direção do Don Cascarelli. Que também é sobre vingança, né? Contra o sacerdote Max. Também. Mas a produção foi bem diferente, orçamento bem menor, uns 9 milhões, e a bilheteria foi modesta, 14 milhões. Só que aí teve a virada, né? O sucesso absurdo na TV a cabo. Exatamente. Virou fenômeno na HBO, TBS, reprisava sem parar, virou até piada nos Estados Unidos, o famoso "Ei, tá passando o Mestre das Feras de novo?" É curioso pensar nisso. E a autora do livro original, a Andrew Norton, detestou tanto o filme que pediu pra tirar o nome dela dos créditos. Pois é. E na época, muita gente via como uma cópia barata do Conan, embora talvez tenham sido feitos meio que ao mesmo tempo. As críticas não eram muito boas, né? Falavam do tom meio inconstante entre infantil e adulto. Isso, das lutas meio coreografadas demais, atuações mais fracas, um visual mais limitado, né? O conceito do herói com animais era legal, mas a execução, foi questionada. Tem aquela história triste do tigre, né? Nossa, sim. O Sultan. Pintaram o coitado de preto para parecer uma pantera. Ele teve uma reação alérgica à tinta. Acabou morrendo. Bem lamentável isso. Muito triste mesmo. Então, resumindo. 1982, 2 filmes de espada e feitiçaria. Conan, mais sério, épico, gráfico. O Mestre das Feras, mais... brega. Talvez cheesy seja a palavra. Focado num conceito diferente, produção mais modesta, mas que achou seu público na TV. Exato. E aí voltamos para nossa questão inicial. Por que Conan Exiles parece com o Mestre das Feras para algumas pessoas? Bom, pelo que a gente discutiu, a resposta parece estar na fidelidade do jogo às histórias do Howard. O jogo abraça forte a sobrevivência, a interação com a natureza perigosa, as criaturas. Coisas que, apesar de estarem na obra original do Conan, talvez não foram o foco principal
central do filme de 82, que era mais sobre a vingança épica do herói. Isso. Então não é que Exos seja uma cópia de Beastmaster, mas os dois, por caminhos diferentes, acabam explorando temas parecidos. A natureza selvagem, a relação homem-animal. Entendi. O jogo por ser fiel à fonte literária mais ampla do Conan, e o filme por ter isso como seu conceito central mesmo, a percepção faz sentido, então. Exatamente. Os filmes seguiram caminhos bem diferentes, criaram legados distintos. Um é o épico bárbaro, o outro é o Code B adorado. E o jogo Conan Exiles veio e resgatou aspectos da origem literária que, por acaso, acabam ecoando na premissa do outro filme. É curioso, né? Muito interessante como essas adaptações e o quanto elas se apegam ou se afastam do original moldam totalmente a nossa percepção depois. Com certeza. Isso até levanta uma questão pra gente pensar, né? Se essa dinâmica toda foi tão forte nos anos 80... Como será que isso funciona hoje, com essa enxurrada de adaptações de fantasia que a gente tem em streaming, cinema, games? Pois é, o que a gente considera fiel hoje em dia e como isso afeta o legado de uma obra. Fica aí a reflexão. Fim de transmissão.